Olá, que bom ter você aqui nesse vídeo. Eu quero hoje te contar um pouco sobre a terapia cognitivo-comportamental, como ela funciona. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e é uma abordagem baseada em evidência científica que de fato veio para mudar a vida de pessoas que sofrem com transtornos mentais, tá bom? É a melhor abordagem para ansiedade, para todos os transtornos que a gente tem na realidade. É a abordagem baseada em evidência científica que realmente vai ali te dar um resultado, vai tirar você do ponto A até o ponto B, vai mudar a sua vida completamente. Então, para a gente começar, eu quero explicar para você já qual é a premissa básica da TCC, certo? A TCC ela vai dizer o seguinte: não é uma situação que define como você se sente ou como você se comporta. O que define isso é a maneira como você interpreta as situações, tá? Então vamos pensar o seguinte: quando você está diante de uma situação e você simplesmente vai lá e sente alguma coisa, você tem um comportamento que muitas vezes você às vezes olha assim e diz assim, puxa, eu nem queria ter esse comportamento, eu nem esperava ter esse comportamento. O que acontece é que no meio do caminho você teve um pensamento que desencadeou um comportamento e uma emoção. Quando as pessoas dizem assim, eu não pensei nisso, né? Eu nem pensei o que eu estava fazendo. Eu digo que, na realidade, ela apenas não identificou o que estava fazendo. Mas pensar, todos nós pensamos acerca de algo quando estamos diante de uma situação. E é esse pensamento que vai definir quais vão ser os nossos comportamentos, quais vão ser ali as emoções que nós iremos sentir. Então, por isso, é fundamental você aprender a identificar e modificar aquilo que você pensa, para você não se tornar como uma marionete da vida, tá certo? Então, a gente tem aqui essa premissa básica, né? Existe uma situação sempre, existe um pensamento desencadeado por essa situação, existe uma emoção ou várias emoções que são desencadeadas pelos pensamentos, porque a gente muitas vezes não vai ter apenas um pensamento, né? A gente vai ter vários pensamentos acerca daquele mesmo fato. Então, a gente também pode desencadear várias emoções. E a partir dessas emoções é que a gente vai ter ali um comportamento. Importante entender que este ciclo, ele não acontece necessariamente desta forma, né? Geralmente, a situação, sim, tá? A gente vai manter a situação onde ela está, a gente vai manter o pensamento onde ele está, mas às vezes você pode ter um comportamento primeiro e daquele comportamento surgir uma nova emoção ou vice-versa, tá bom? Isso pode variar um pouquinho, mas vai funcionar desta forma. E aí eu quero trazer para você uma ilustração, um exemplo disso, tá? No primeiro exemplo, eu quero que você veja comigo que existe uma situação aqui em que você se planejou para ir à praia. Você se planejou para ir à praia em um certo dia. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Inclusive, eu uso no meu treinamento, que lá eu ensino você a aprender a identificar e modificar os seus pensamentos, tá? Então, dá uma olhadinha aqui. O link está na descrição. Então, aqui a gente tem uma situação. E nessa situação, você queria muito ir à praia um domingo. Você se planejou, se organizou. Só que aí, o que aconteceu? Choveu. Observe comigo, qual é a situação? Queria ir à praia, mas choveu. A partir dessa chuva, ali vem um pensamento. Nada dá certo na minha vida. Então, choveu e você pensou, nada dá certo na minha vida. Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento é uma pessoa que está feliz? Não. A partir disso, você já consegue perceber que tipo de emoção foi desencadeada aí. Uma tristeza profunda. Também pode vir uma raiva, né? Também pode vir uma raiva, porque faz sentido, nada dá certo na minha vida, pode ter raiva também. Eu coloquei aqui uma emoção, mas pode ter outras. E aí, dessa emoção, lhe surge um comportamento. Como você está triste,
mas é uma tristeza muito grande, você vai fazer o quê? Para o canto chorar. Olha como acontece. Choveu, você pensou nada dá certo na minha vida, você fica muito triste a partir desse pensamento e você vai para o canto chorar. Agora imagina comigo que a situação é exatamente a mesma. Qual é a premissa do TCC? Não são as situações, os eventos da vida que definem como você se sente, mas a maneira como você interpreta esses eventos, ou seja, aquilo que você pensa. Então, nós temos a mesma situação. Você queria ir à praia, mas choveu. Só que aí você pensa, que pena, choveu. Ah, vou aproveitar para maratonar a minha série favorita. Olha só, que pensamento. Agora imagina comigo, quem pensou assim, ao invés de pensar que nada dá certo na vida, o que é que sentiu? A gente pode pensar aqui numa alegria. Ah, Bárbara, mas assim, será que essa alegria foi tão grande assim? Não. Mas eu quis trazer para você um oposto daquilo que eu tinha trazido anteriormente. Aqui cabe também um momento de tristeza? Cabe, porque você queria ir à praia. Contudo, a emoção predominante é a alegria, uma satisfação de alguma forma, porque você lembrou que tem uma série que você tá doidinho, doidinha para maratonar. E aí o que que acontece? Ao invés de você ter o comportamento de ir para o canto chorar, você tem o comportamento de sentar, já foi lá, fez uma pipoca, agora sentou na cama e aí, ó, controle na mão, é hora de assistir a minha série. Então perceba que tudo o que você pensa influencia o tempo inteiro a sua vida. Se alguém pisa no seu pé e você pensa que ela pisou porque quis, você age de uma forma. Se alguém pisa no seu pé, que é a mesma situação, e você pensa, puxa, ela estava corrida, né? Deve estar com algum problema, você não vai ter o mesmo nível de raiva que você sentiria, entende? Então, essa é a premissa da TCC e é baseado em tudo isso que os tratamentos eles são feitos pela identificação dos seus pensamentos, pela modificação cognitiva, né, pela busca de uma nova estrutura cognitiva, pela busca de novos comportamentos, comportamentos mais assertivos. É assim que funciona a TCC. E aí, uma coisa que é muito legal também na TCC é a hierarquia cognitiva. A hierarquia cognitiva trata-se de uma estrutura, eu trouxe aqui um iceberg, que representa bem essa estrutura, tá? Onde os pensamentos automáticos, que é a primeirinha coisa ali que aparece na sua mente, a primeira coisa diante de uma situação, pensamento automático, tá? Digamos que eu te mostrei essa caixinha aqui. A primeira coisa que aparece na sua mente quando você vê essa caixinha é um pensamento automático. Então, quando você está diante de uma situação estressora e você pensa assim, ah, minha vida não dá certo, pensamento automático. Só que o pensamento automático, ele é a pontinha do iceberg. É algo que já é difícil de ser identificado por quem não tem um treinamento para isso. Por isso a TCC está aí para te ensinar a ser treinado para aprender a identificar o que você pensa, mudar o que você pensa. Eu acho sensacional, gente. Eu sou apaixonada pela TCC porque faz toda a diferença na vida. Você aprender a perceber o que está passando na sua cabeça. Você não é mais uma marionete da vida. Você não é mais uma marionete das pessoas, porque você não age de acordo com aquilo que é externo. Você age de acordo com aquilo que você interpretou dentro de você, mas você para e pensa assim, olha, será que esse pensamento faz sentido? Será que faz sentido eu parar a minha vida nesse momento e mergulhar nessa raiva, mergulhar nessa tristeza? E você decide. É extraordinário. Os meus pacientes, eles ficam muito felizes, né? Porque quando chega no tratamento, eu já ensino logo que a gente vai trabalhar isso. E eles inicialmente pensam assim, puxa, eu acho que isso não é possível, Bárbara. Mas eles descobrem que é possível e eu fico muito feliz. Então, eu tenho esse treinamento, eu tenho um treinamento, tá? Deus Ansiedade, onde eu ensino passo a passo como você identifica e modifica seus pensamentos. E aí, tem uma outra coisa dessa hierarquia cognitiva que é a crença intermediária.
A crença intermediária são regras que você estabelece na vida ao longo da sua história, né? Você escolhendo, tá? Mas o que acontece na vida faz com que você acabe decidindo, assim, ter algumas regras de vida. E eu digo decidindo, não que seja uma escolha, tá bom? Então, só ratificando aí, não é uma escolha. A vida fez você passar por situações que, a partir de agora, você tem regras de vida, você tem comportamentos que são baseados em toda essa história. Então, se você aprende, por exemplo, que as pessoas são pessoas que julgam muito. Provavelmente você passou por muitas experiências assim. E também tem a crença central, que é a base do iceberg. Então, é a parte mais profunda do iceberg. Quando eu falo de hierarquia cognitiva, nós não estamos falando daquilo que é mais importante, tá? Mas eu digo no sentido de aquilo que que vem primeiro, né, que é mais fácil, entre muitas aspas, de identificar. Então, pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais. Tá? Eu botei crença, mas podem haver várias crenças, tanto intermediárias quanto centrais. E a crença central é aquilo que você acredita sobre você. Mas isso é assunto para um outro vídeo, para esse não ficar muito longo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo que eu volto para ensinar para você sobre hierarquia cognitiva. Ensino mais passo a passo como funcionam os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. Então é isso. Espero que tenha feito sentido para você. Se inscreve no canal e deixa o seu like, viu? Grande beijo. Até o próximo vídeo. Se cuide.